Olá! Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero fazer um convite muito especial a você que está aqui conosco agora. Se este conteúdo tem falado ao seu coração, se a palavra de Deus tem sido um alimento para a sua fé através desses estudos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito para que esse conteúdo alcance ainda mais vidas. E aproveite também para escrever aqui nos comentários de onde você está acompanhando esse estudo. De que cidade ou estado do Brasil você está estudando Mateus capítulo 6 conosco. Será uma alegria ler o seu comentário e saber até onde a palavra de Deus está chegando. Agora sim, vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Mateus capítulo 6 faz parte do chamado Sermão do Monte, um dos ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus. Se nos capítulos anteriores ele apresentou as bem-aventuranças e redefiniu o verdadeiro sentido da justiça, agora, neste capítulo, Jesus nos conduz para algo ainda mais íntimo, o coração da nossa fé, a motivação por trás das nossas atitudes e a forma como nos relacionamos com Deus no dia a dia. Este não é um capítulo sobre regras exteriores, mas sobre vida interior. Aqui, Jesus confronta diretamente a religiosidade vazia, a fé exibida para os outros e a espiritualidade baseada em aparência. Ele nos convida a olhar para dentro, para aquilo que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. Ao longo de Mateus 6, somos chamados a refletir sobre por que fazemos o que fazemos quando dizemos que seguimos a Deus. Neste capítulo, Jesus fala sobre práticas religiosas essenciais, a caridade, a oração e o jejum. Mas ele faz isso de uma maneira surpreendente. Em vez de ensinar apenas como praticá-las, ele ensina como não praticá-las. Ele alerta sobre o perigo de transformar a fé em um espetáculo, de buscar reconhecimento humano no lugar da aprovação divina. A pergunta central que atravessa todo o capítulo é simples, mas confrontadora. Para quem estamos vivendo? Para Deus ou para os olhos das pessoas? É também em Mateus capítulo 6 que encontramos a oração do Pai Nosso. Mais do que uma oração decorada ou repetida mecanicamente, Jesus apresenta um modelo de relacionamento com Deus. Cada frase dessa oração carrega ensinamentos profundos sobre dependência, perdão, submissão à vontade divina e confiança diária. Estudar o Pai Nosso é aprender a orar com o coração alinhado ao céu, mas com os pés firmes na realidade da vida. Além disso, Jesus fala sobre tesouros. Ele nos desafia a repensar aquilo que valorizamos, aquilo pelo qual gastamos nosso tempo, nossa energia e nossas preocupações. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Essa afirmação atravessa gerações e continua extremamente atual em um mundo marcado pelo consumo, pela ansiedade e pela busca constante por segurança material. Falando em ansiedade, Mateus capítulo 6 também aborda um dos maiores dilemas da vida moderna, a preocupação com o amanhã. Jesus fala sobre dinheiro, sustento, vestimenta, futuro e medo. Ele não ignora as necessidades humanas, mas nos convida a confiar em um Deus que vê, que cuida e que sustenta. É um chamado à fé prática, vivida no cotidiano, longe da culpa e perto da confiança. Estudar Mateus capítulo 6 é permitir que Jesus reorganize nossas prioridades, revele nossas intenções e nos ensine a viver uma fé sincera, profunda e transformadora. É um capítulo que confronta, mas também consola, que corrige, mas também acolhe, que nos chama à responsabilidade espiritual, mas nos lembra que não estamos sozinhos. Ao longo deste estudo, vamos caminhar versículo por versículo, entendendo o contexto, o significado e, principalmente, a aplicação prática desses ensinamentos para a nossa vida hoje. Que este não seja apenas mais um estudo bíblico, mas um tempo de reflexão, arrependimento, alinhamento e crescimento espiritual. Abra o seu coração, silencie as distrações e permita que a palavra fale com você, porque Mateus capítulo 6 não é apenas sobre como viver diante das pessoas, mas sobre como viver
diante de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus, capítulo 6, versículo 3. Mas quando tu fizeres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus, capítulo 6, versículo 4. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Neste primeiro bloco de Mateus capítulo 6, Jesus inicia um dos ensinamentos mais confrontadores de todo o Sermão do Monte. Os versículos 1 a 4 tratam do tema das esmolas, ou da caridade, mas vão muito além de uma simples orientação sobre ajudar o próximo. Aqui, Jesus revela um princípio espiritual que sustenta toda a vida cristã: a motivação do coração. Antes de falar sobre práticas externas, ele direciona o olhar para o interior do ser humano, onde nascem as intenções, os desejos e as verdadeiras razões das nossas atitudes. Logo em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus faz um alerta direto: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. A preocupação de Jesus não está no ato de ajudar, mas na intenção por trás desse ato. Ele aponta para o perigo de uma espiritualidade performática, vivida para a aprovação das pessoas e não para a comunhão com Deus. O termo guardai-vos indica vigilância constante, pois o desejo de reconhecimento é sutil e pode facilmente se infiltrar até nas atitudes mais nobres, corrompendo aquilo que deveria ser expressão de amor. No versículo 2, Jesus aprofunda essa advertência ao usar uma imagem forte, a de pessoas que fazem tocar trombeta ao dar esmolas. Essa expressão simboliza a autopromoção religiosa, a necessidade de anunciar boas obras para receber elogios, admiração e status espiritual. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, não porque ajudam os necessitados, mas porque transformam a caridade em palco. Ele afirma com clareza que essas pessoas já receberam sua recompensa, o aplauso humano. Nada mais lhes é devido diante de Deus, pois trocaram a aprovação divina pela visibilidade terrena. Em Mateus capítulo 6, versículo 3, Jesus apresenta um contraste radical com essa postura ao dizer que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Evidentemente, não se trata de uma instrução literal, mas de uma linguagem simbólica, que aponta para a discrição absoluta. A ideia central é que a prática do bem não deve nem mesmo alimentar o orgulho pessoal. É um chamado à simplicidade, à humildade e à pureza de intenção, onde o coração permanece livre da vaidade espiritual. O versículo 4 conclui esse ensinamento com uma das verdades mais reconfortantes de todo o capítulo: teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui, Jesus revela o caráter de Deus como um Pai atento, presente e justo. Nada do que é feito em amor e sinceridade passa despercebido aos olhos divinos. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Essa promessa não incentiva a busca por recompensas, mas fortalece a confiança em um Deus que é fiel. Esses 4 versículos nos ensinam que a verdadeira espiritualidade acontece no secreto.
Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias práticas religiosas e sobre o motivo pelo qual fazemos o bem. A caridade cristã não nasce da necessidade de aprovação, mas do amor que transborda de um coração alinhado com Deus e sensível à dor do outro. É uma fé que se expressa em atitudes, mas que não depende de plateia. Aplicar Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4 à nossa vida hoje é extremamente desafiador, especialmente em uma cultura marcada pela exposição constante, pelas redes sociais e pela busca incessante por validação. Jesus nos chama a viver uma fé autêntica, silenciosa quando necessário e profundamente comprometida com o bem do próximo, não com a construção da própria imagem religiosa. Ele nos ensina que o valor do que fazemos não está no quanto aparece, mas no quanto agrada a Deus. Esse trecho também nos lembra que ajudar o próximo não é uma estratégia espiritual para receber bênçãos visíveis, elogios ou reconhecimento público, mas uma resposta natural de quem compreendeu a graça recebida de Deus. A recompensa mencionada por Jesus não é necessariamente material ou imediata, mas espiritual, eterna e alinhada com os valores do reino dos céus, que muitas vezes são opostos aos valores deste mundo. Ao estudarmos Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, somos convidados a reavaliar nossas intenções, ajustar nosso coração e descobrir o valor do secreto. Que nossas boas obras sejam feitas por amor, não por aplausos, por fé, não por aparência, e para a glória de Deus, não para a exaltação pessoal. Que esse ensino nos conduza a uma espiritualidade sincera, profunda e transformadora, capaz de impactar vidas mesmo quando ninguém está olhando. Esse ensino inicial de Jesus prepara o terreno para todo o restante do capítulo, mostrando que Deus se importa mais com quem somos do que com o que aparentamos ser. Antes de falar sobre oração, jejum, dinheiro e ansiedade, Jesus começa ajustando o coração do discípulo, deixando claro que o reino de Deus não se constrói com aparências, mas com verdade, humildade e amor genuíno ao próximo. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Dando continuidade ao Sermão do Monte, Jesus avança agora para um dos temas centrais da vida espiritual, a oração. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, ele não apenas ensina como orar, mas confronta diretamente práticas religiosas distorcidas, revelando mais uma vez que Deus não se impressiona com aparências, mas se relaciona com o coração sincero. No versículo 5, Jesus começa com uma advertência clara: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Assim como no ensino sobre as esmolas, o problema não está na prática da oração em si, mas na motivação que a sustenta. Jesus descreve pessoas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, não porque desejam comunhão com Deus, mas porque desejam ser vistas pelos homens. A oração, que deveria ser um ato de intimidade,
torna-se um instrumento de autopromoção espiritual. Mais uma vez, Jesus afirma que essas pessoas já receberam o seu galardão, o reconhecimento humano. Nada mais lhes resta diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus apresenta o contraste com essa religiosidade exibicionista. Ele orienta o discípulo a entrar no seu aposento, fechar a porta e orar ao Pai, que vê em secreto. Esse versículo não condena a oração pública, mas enfatiza que a base da vida de oração deve ser o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O aposento simboliza o lugar da sinceridade, onde não há plateia, máscaras ou necessidade de impressionar. É nesse espaço que a fé é purificada e que o coração se alinha com a vontade divina. Ainda nesse versículo, Jesus reforça uma verdade profundamente consoladora. Deus vê em secreto. O Pai não está distante nem indiferente. Ele observa aquilo que ninguém mais percebe, inclusive as orações feitas em silêncio, entre lágrimas ou em palavras simples. A recompensa mencionada por Jesus não deve ser entendida como moeda de troca, mas como resposta amorosa de um Deus que se relaciona com seus filhos de forma pessoal e cuidadosa. No versículo 7, Jesus aborda outro desvio comum da prática da oração: as vãs repetições. Ele alerta contra a ideia de que Deus pode ser convencido pela quantidade de palavras ou pela repetição mecânica de frases. Jesus menciona os gentios que acreditavam que seus deuses seriam ouvidos pelo muito falar. Aqui ele ensina que oração não é discurso elaborado, nem técnica espiritual, mas diálogo sincero. Deus não mede a profundidade da oração pelo seu comprimento, mas pela verdade que carrega. Mateus capítulo 6, versículo 8, conclui esse ensinamento com uma afirmação fundamental para a fé cristã. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Essa frase transforma completamente a maneira como entendemos a oração. Não oramos para informar a Deus sobre nossas necessidades, pois Ele já as conhece. Oramos para expressar dependência, confiança e relacionamento. A oração não muda a Deus, ela nos transforma. Esses 4 versículos nos ensinam que a oração cristã não é um ritual vazio, nem uma performance religiosa, mas um encontro. Jesus nos convida a abandonar tanto a busca por aprovação humana, quanto a tentativa de controlar Deus por meio de palavras repetidas. Ele nos chama a uma oração simples, honesta e confiante, fundamentada no relacionamento com um Pai amoroso. Aplicar Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 à nossa realidade atual é especialmente desafiador em um mundo de exposição constante, onde até a fé pode ser exibida como conteúdo. Jesus nos lembra que a força da vida espiritual não está no que é visto, mas no que é vivido em secreto. Uma fé profunda nasce longe dos holofotes e se fortalece na intimidade com Deus. Ao estudarmos Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, somos convidados a revisar nossa vida de oração, não para orar mais alto, mais bonito ou mais longo, mas para orar com mais verdade. Que nossas orações sejam menos discursos e mais encontros, menos repetição e mais confiança, menos aparência e mais relacionamento com o Pai que vê, ouve e cuida. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus, capítulo 6, versículo 12. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6,
Versículo 13. E não nos conduzais à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Após orientar sobre a motivação correta na oração, Jesus apresenta em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, aquilo que ficou conhecido como o Pai Nosso. Mais do que uma oração a ser repetida mecanicamente, esse trecho revela um modelo espiritual profundo que ensina como deve ser o relacionamento entre o ser humano e Deus. Cada frase carrega princípios que reorganizam prioridades, corrigem expectativas e alinham o coração do discípulo com o reino dos céus. No versículo 9, Jesus começa dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração se inicia com um relacionamento, não com um pedido. Deus é apresentado como Pai, o que aponta para a intimidade, cuidado e proximidade, mas também como aquele que está nos céus, revelando sua soberania e grandeza. Santificar o nome de Deus não significa torná-lo santo, mas reconhecer, honrar e viver de maneira que o nome dele seja respeitado. Antes de qualquer necessidade humana, Jesus nos ensina a colocar Deus no centro. No versículo 10, a oração continua: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, o discípulo declara submissão. Orar pela vinda do reino é desejar que os valores de Deus governem a vida, as escolhas e o mundo. Fazer a vontade do Pai implica a renúncia do próprio controle. Jesus nos ensina que a oração não é um meio de impor nossa vontade a Deus, mas um caminho para alinhar nossa vontade à dele. O versículo 11 traz a primeira petição pessoal: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pedido revela dependência diária. Jesus não ensina a pedir acúmulo, mas provisão suficiente. O pão representa sustento, cuidado e aquilo que é necessário para viver. Esse versículo combate tanto a ansiedade excessiva quanto a ilusão de autossuficiência, lembrando que tudo o que temos vem de Deus. No versículo 12, Jesus diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui o perdão ocupa um lugar central. Reconhecer nossas falhas diante de Deus exige humildade, mas Jesus deixa claro que o perdão recebido está diretamente ligado ao perdão concedido. Isso não significa que perdoamos para sermos perdoados, mas que quem compreende a graça de Deus se torna capaz de liberar graça ao outro. Os versículos 13 e 14 tratam da fragilidade humana. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus reconhece que somos vulneráveis e dependentes da proteção divina. Orar dessa forma é admitir nossas limitações e confiar que Deus nos guia por caminhos de vida. A doxologia final, porque teu é o reino e o poder e a glória, reafirma que tudo começa e termina em Deus. Nos versículos 14 e 15, Jesus reforça o ensino sobre o perdão. Ele deixa claro que o relacionamento com Deus não pode ser separado do relacionamento com o próximo. A falta de perdão endurece o coração e bloqueia a experiência plena da graça. Esses versículos não falam de punição arbitrária, mas das consequências espirituais de um coração que se fecha. Estudar Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, é aprender que a oração não é apenas falar com Deus, mas ser transformado por Ele. O Pai Nosso nos ensina a começar com Deus, depender dele diariamente, viver em perdão e confiar plenamente em seu cuidado.
É uma oração que molda o caráter, reorganiza a fé e nos conduz a uma vida alinhada com o reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Se, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Dando continuidade ao Sermão do Monte, Jesus une em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 24, três temas que, à primeira vista, podem parecer distintos: o jejum, os tesouros e a escolha entre Deus e Mamom. No entanto, todos esses assuntos estão profundamente conectados por um mesmo princípio espiritual: o lugar que Deus ocupa no coração do ser humano. Mais uma vez, Jesus não está interessado apenas em comportamentos externos, mas na lealdade interior do discípulo. Nos versículos 16 a 18, Jesus fala sobre o jejum. Assim como fez ao tratar das esmolas e da oração, ele confronta a prática religiosa feita para impressionar pessoas. O problema não é o jejum, mas a forma como ele é realizado. Alguns desfiguravam o rosto e aparentavam tristeza para que todos percebessem sua espiritualidade. Jesus afirma que essa atitude já recebeu sua recompensa, o reconhecimento humano. Em contraste, ele orienta que o jejum seja feito de maneira discreta, como um ato entre o indivíduo e Deus. O Pai que vê em secreto é apresentado novamente como aquele que valoriza a sinceridade e não a aparência. O ensino sobre o jejum reforça uma verdade fundamental: disciplinas espirituais não são instrumentos de autopromoção, mas caminhos de intimidade com Deus. Quando realizadas com motivações erradas, perdem seu valor espiritual. O foco do jejum bíblico não é a demonstração externa de sacrifício, mas o realinhamento do coração, a dependência de Deus e a sensibilidade à sua vontade. A partir do versículo 19, Jesus amplia o ensino e passa a falar sobre tesouros. Ele faz um contraste direto entre aquilo que é temporário e aquilo que é eterno. Tesouros terrenos são vulneráveis à deterioração, ao tempo e à perda. Já os tesouros celestiais são permanentes e seguros. No versículo 21, Jesus apresenta uma das declarações mais diretas de todo o capítulo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa afirmação revela que nossas prioridades espirituais podem ser identificadas por aquilo que mais valorizamos. Nos versículos 22 e 23, Jesus utiliza a metáfora dos olhos como a lâmpada do corpo. Os olhos representam a forma como percebemos e interpretamos a vida. Quando os olhos são bons, ou seja, quando o foco está correto, toda a vida é iluminada. Mas quando o olhar está corrompido pela ganância, inveja ou apego excessivo, todo o interior se torna escuro. Jesus mostra que o problema não está apenas no que possuímos, mas em como enxergamos e desejamos.
O versículo 24 encerra esse bloco com uma declaração definitiva: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus deixa claro que existe uma incompatibilidade entre servir a Deus e servir a Mamon, símbolo das riquezas e do sistema material. Não se trata apenas de possuir bens, mas de ser possuído por eles. O coração humano não consegue manter lealdade dividida quando se trata de valores espirituais fundamentais. Ao unir jejum, tesouros e serviço, Jesus ensina que a vida espiritual é uma questão de prioridade e devoção. Jejuar para aparecer, acumular para si mesmo e confiar no dinheiro como fonte de segurança são expressões de um coração desalinhado. Em contrapartida, viver para Deus exige entrega, confiança e escolhas conscientes. Estudar Mateus capítulo 6, versículos 16 a 24, nos convida a uma profunda autoavaliação. Onde está o nosso tesouro? Em quem está a nossa confiança? A quem temos servido de fato? Jesus nos chama a uma fé íntegra, onde práticas espirituais, valores e decisões apontam para o mesmo Senhor. É um convite à liberdade espiritual, à simplicidade e a uma vida centrada em Deus, não nas aparências nem nas riquezas passageiras deste mundo. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais cuidadosas? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Neste trecho final do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus toca em uma das dores mais profundas do coração humano, a ansiedade diante da vida. Depois de ensinar sobre esmolas, oração, jejum e tesouros, ele agora direciona o olhar dos discípulos para o cuidado diário, mostrando que a fé não se limita ao espiritual, mas alcança também as necessidades mais básicas da existência. Jesus inicia com uma afirmação forte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A palavra cuidadosos aqui não se refere ao zelo responsável, mas à preocupação excessiva, à inquietação que domina a mente e rouba a paz. Ele menciona comida, bebida e vestuário porque essas eram, e ainda são, as maiores fontes de ansiedade do ser humano. Em seguida, Jesus faz uma pergunta reveladora: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Com isso, ele nos ensina que, se Deus nos deu a vida, certamente também cuidará daquilo que é necessário para sustentá-la. Então, Jesus convida os discípulos a observarem a criação. As aves do céu não plantam nem colhem, mas são alimentadas pelo Pai Celestial. Isso não significa que elas não façam nada, mas que vivem dentro da provisão de Deus sem ansiedade.
O ensino é claro: se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará dos seus filhos. Aqui, Jesus afirma o valor do ser humano diante de Deus, mostrando que não somos esquecidos nem invisíveis aos seus olhos. No versículo 27, Jesus traz um argumento lógico e profundo. A ansiedade não resolve nada. Ninguém consegue acrescentar sequer um côvado à sua estatura por meio da preocupação. Isso revela que a ansiedade é inútil, desgastante e espiritualmente estéril. Ela consome energia sem produzir solução. Ao falar do vestuário, Jesus aponta para os lírios do campo. Eles não trabalham nem produzem tecidos, mas são vestidos por Deus com uma beleza superior à de Salomão. Aqui aprendemos que Deus não apenas supre necessidades, mas também cuida dos detalhes. Ele é um pai que se importa com dignidade, beleza e cuidado. Quando Jesus menciona homens de pouca fé, ele não condena, mas ensina. A ansiedade, nesse contexto, é apresentada como uma dificuldade de confiar plenamente no cuidado de Deus. Não é a ausência de fé, mas uma fé enfraquecida pelo medo e pela insegurança. Nos versículos 27 e 32, Jesus afirma que a preocupação excessiva é característica daqueles que não conhecem a Deus como Pai. Os gentios vivem inquietos porque não têm essa relação de confiança. Mas o discípulo sabe que o Pai conhece suas necessidades antes mesmo que ele as verbalize. O coração do ensino está no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não promete a ausência de dificuldades, mas garante prioridade correta. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, as demais coisas encontram seu devido lugar. Deus não ignora as necessidades materiais, mas ensina que elas não devem governar a vida. Por fim, Jesus conclui com um convite à vida no presente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Cada dia tem seus próprios desafios e a graça de Deus é renovada diariamente. Confiar em Deus é aprender a viver um dia de cada vez, descansando no cuidado do Pai. Esse ensino nos chama a substituir a ansiedade pela confiança, o medo pela fé e o controle pela dependência de Deus. Ele nos lembra que somos cuidados, vistos e amados por um Pai que jamais falha. Chegamos ao final do nosso estudo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você por ter dedicado seu tempo e a sua atenção a este momento tão especial. Em meio a uma rotina tão corrida, escolher parar para ouvir, refletir e aprender a palavra de Deus é uma decisão valiosa. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Se este estudo falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Isso ajuda muito para que a palavra alcance ainda mais vidas. E não deixe de escrever nos comentários como foi a sua experiência com o capítulo 6 de Mateus. O que mais te marcou? Qual ensino falou mais forte com você? A sua participação é muito importante. Ao longo deste capítulo, Jesus nos ensinou verdades profundas sobre a vida com Deus. Aprendemos que a nossa fé não deve ser vivida para a aprovação das pessoas, mas diante do Pai que vem em secreto. Vimos que a esmola, a oração e o jejum não são práticas religiosas vazias, mas expressões sinceras de um coração alinhado com Deus. Jesus nos alertou sobre o perigo da hipocrisia espiritual e nos chamou a viver uma fé autêntica, discreta e verdadeira. Fomos conduzidos ao coração da oração por meio do Pai Nosso, aprendendo que Deus é Pai, que o seu nome deve ser santificado, que o seu reino deve ser prioridade e que dependemos dele diariamente, tanto para o sustento quanto para o perdão e libertação do mal. Também refletimos sobre onde temos colocado os nossos tesouros e sobre quem de fato governa o nosso coração. Jesus nos ensinou que não é possível servir a dois senhores e que a busca pelo reino de Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E por fim, fomos convidados a abandonar a ansiedade e a confiar no cuidado amoroso do Pai, aprendendo a viver um dia de cada vez, descansando na provisão de Deus.
O propósito de todo esse ensino é nos conduzir a uma vida mais leve, mais sincera e mais dependente de Deus. Uma vida em que a fé não é apenas falada, mas vivida. Uma fé que transforma o interior e se reflete naturalmente no exterior. Que os ensinamentos de Mateus capítulo 6 continuem ecoando no seu coração ao longo da semana e que você possa colocá-los em prática no seu dia a dia. Eu me despeço aqui, agradecendo mais uma vez pela sua presença e te espero no próximo estudo, onde continuaremos juntos aprendendo com Jesus. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.